Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E a lição de hoje é a última lição da Escola Sabatina, a lição número 13, o triunfo do amor de Deus. Antes de eu falar desse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 12 horas de seu dia, Senhor, para a gente te adorar, te glorificar, Senhor, e saber que o Senhor é o único Deus de nossas vidas. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para gravar mais um vídeo, para trazer a Tua palavra para todos os fiéis ao seu amor. Todos os fiéis que são sinceros, que está espalhado em todas as igrejas do Brasil e do mundo, para que eles possam saber do seu evangelho, da sua palavra da verdade. Quero saber também das profecias, por isso que eu estou aqui, Senhor, para passar esta mensagem. Por isso, meu Deus, fique comigo nestes minutos e segundos que eu estarei aqui gravando meu vídeo, Senhor. Faça-me de mim o seu servo. E fique comigo, fique com todos nós, os que também que assistiram o vídeo, também se sinta agraciado por Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará os olhos para toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4. A lição de sábado. Podemos encarar o futuro com a esperança, ainda que enfrentamos desafios, sofrimento, dificuldades e tristeza. Se tivermos esperança de dias melhores, vivemos com propósito e alegria. Franklin D. Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos de 1933 a 1945, um dos períodos mais difíceis da história desse país. Paralisado pela politicamente incapaz de caminhar sem ajuda, escreveu: sempre nos apegamos à esperança, à crença, à convicção de que há uma vida melhor, um mundo melhor além do horizonte. Albert Einstein, um dos homens mais brilhantes do mundo, escreveu: aprenda com o ontem, viva para o hoje, tenha esperança no amanhã. Alfred Lord Tennyson, poeta inglês durante o reinado da rainha Vitória, escreveu: a esperança irá sorrir no liminar do ano vindouro, sussurrando, e esse ano será mais feliz. Na última lição desse trimestre, veremos o amor inabalável de Cristo em meio ao momento mais emocionante da história e sua vitória no grande conflito entre o bem e o mal. O Apocalipse nos dá esperança, amanhã e para sempre. Esta lição se baseia nos capítulos 39 a 42 do livro Grande Conflito. Vamos abrir aqui em Apocalipse 22, 11. Quando a porta da graça se fechará. Vamos ler Apocalipse 22, 11. Olha que Jesus falou aqui, quando ele fechar a porta da graça. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse é o momento da porta da graça que está em Apocalipse capítulo 8, a abertura do 7º selo. Muitos teólogos adventistas ou protestantes, também teólogos católicos, teólogos que são também evangélicos, que falam que Apocalipse 8 é a volta de Jesus, e não é. Apocalipse 8 é a abertura do 7º selo, que é o fechamento da porta da graça. O versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Quem é esse anjo? Jesus Cristo, nosso Salvador. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu o fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Muitos teólogos também falam que as trombetas já foram tocadas. Não, eles estão distorcendo a palavra. A Bíblia explica a Bíblia, que ele é bem clara.
Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Após o fechamento da porta da graça, as trombetas serão tocadas. Bota isso em suas cabeças, que o Apocalipse 8, a abertura do 7º selo, é o fechamento da porta da graça. Vamos continuar aqui com a lição 13. A lição de domingo, esperança no tempo de angústia. A pergunta número 1, que eventos ocorrerão pouco antes da volta de Cristo? O fim do tempo da graça para o ser humano será seguido por um tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Apocalipse 16 descreve as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre o mundo ímpio. Mas assim como aconteceu no caso das pragas que caíram no Egito, os fiéis serão protegidos delas. Temos uma promessa: naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que se for achado escrito no livro. Isso está em Daniel capítulo 12, verso 1. Isso deve ser uma referência ao livro da vida. Filipenses capítulo 4, verso 3, Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse 20, verso 12 a 15 e Apocalipse 22, verso 19. Se permanecermos fiéis a Jesus, nossos nomes não serão apagados do livro da vida. Apocalipse 3, verso 5. Então, que o Apocalipse é o futuro. O Apocalipse, que é de Daniel para frente, é de 1844 para cá. O próximo vídeo que eu fizer depois desse, que é o Desvendando o Apocalipse, eu vou falar dos 7 selos, que eu mencionei no capítulo 8, o 7º selo. Eu vou falar de 5 selos, eu vou falar a história da igreja, desde 1844 para cá, como as igrejas se completam nos cavalos. Capítulo 2, leia João, pergunta número 2, qual é a única preparação eficaz para o tempo de angústia que se aproxima? Os fiéis têm um relacionamento tão profundo com Jesus que nada pode abalar. O desejo deles é agradar o Senhor, de que modo, por meio do Espírito Santo, eles têm a pureza divina. Não havia nada no coração de Cristo que correspondesse aos enganos de Satanás. Podemos refletir esse aspecto de seu caráter também. A pergunta número 3. Que promessas tranquilizadoras Deus nos dá para o tempo de angústia? Há algumas pessoas que têm compreendendo de forma errada a ideia de passar pelo tempo de angústia sem um mediador. Jesus cessará sua mediação no santuário do céu quando todos tomarem a decisão final a favor ou contra ele. Mas isso não significa que estaremos sozinhos durante esse tempo, confinando em nossa própria força. Jesus nos assegurou de que estará conosco sempre. Isso está em Mateus capítulo 28, verso 20. Durante o tempo de angústia, nossa fé se fortalecerá e o nosso anseio pela eternidade aumentará, de modo nosso único desejo será viver com Jesus para sempre. Daniel capítulo 12, verso 1 também é o fechamento da porta da graça. Ela não é a volta de Jesus. Nesse tempo se levantará Miguel para salvar o seu povo. Ele fechará a porta da graça. Porque vai cair as 7 trombetas. Vai cair as 7 pragas. E por isso, Miguel, que é Jesus, se levantará para fechar a porta da graça e selar aqueles que serão salvos. E não serão atingidos. Os fiéis que aceitarem o sábado do Senhor não serão atingidos, porque estão selados com o selo de Deus. A pergunta número 3. Que promessas tranquilizadoras Deus nos dará ao tempo de angústia? Há algumas pessoas que têm compreendido de forma errada a ideia de passar pelo tempo de angústia assim. Essa aqui eu já li, desculpe. A lição de segunda-feira, esperança no breve retorno de Jesus. A pergunta número 4, à luz dos desafios do futuro e do tempo de angústia, por esses versos são tão encorajadores. Jesus disse que o coração de vocês não fique angustiado. Essas palavras garantem que Ele nunca nos deixará e voltará para nos levar para casa. Este mundo não é só nosso lar. Um dia melhor chegará. Uma vez a cada 25 versos, o Novo Testamento fala da volta do Senhor. Quando os dias forem escuros e as leis opressivas da união da igreja com o Estado ameaçaram a vida,
A promessa da segunda vinda de Cristo encherá o nosso coração com uma bendita esperança que tem inspirado o povo fiel de Deus em todas as gerações. A pergunta número 5. Compare as atitudes dos salvos e dos perdidos reveladas nesses versos. O que explica a diferença entre duas atitudes? Os ímpios percebem que as horríveis consequências do pecado, enquanto os justos aceitam as maravilhosas provisões da graça. A rebelião contra Deus leva ao medo, a culpa, a condenação e finalmente a perdição eterna. Nossa resposta à sua graça salvadora leva ao perdão, a paz e a alegria eternas em seu glorioso retorno. A pergunta número 6. Como os redimidos responderão à gloriosa salvação provida por meio de Cristo? A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. O fato de que o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, ter deixado sua glória e se humilhado por amor ao ser humano, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Quem escreveu isso foi a serva do Senhor Ellen G. White no Grande Conflito, página 539. A pergunta no rodapé. Observe a progressão desses versos. O que isso nos diz sobre a última guerra da terra e a vitória de Cristo? Significa esperança. Significa a esperança da vitória. A esperança de que Cristo virá. Perdão, eu estou uma tosse. Cara, se vocês verem eu tossindo durante o vídeo, quero que a tosse me pegou nesse final de semana. Quero que isso é a vitória de Cristo. Que temos a esperança de que seremos selados e esperarmos até o fim, cara, das pragas que atingirão os ímpios e até a volta de Jesus. A lição de terça-feira, o milênio na terra. Apocalipse 19 termina com uma descrição dramática da volta de Jesus e da destruição dos ímpios. Mas a história não acaba aí. Apocalipse 20 nos introduz um período que durará 1000 anos, conhecido como milênio. A pergunta número 7. O que acontecerá a Satanás quando Jesus voltar? As imagens de Apocalipse 20, versos 1 a 3 são simbólicas. Satanás não ficará amarrado literalmente com uma corrente e trancado em um abismo. Por 1000 anos ele estará confinado à terra desolada e desprovada, limitando pelas circunstâncias que ele mesmo criou. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, lemos que Satanás e seus anjos estão destinados à punição por correntes de escuridão. Satanás será confirmado à terra por uma cadeia de circunstâncias, sem ter ninguém para tentar. Por 1000 anos ele será a devastação, destruição e o desastre que sua rebelião criou. A palavra abismo é o termo usado na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, para descrever a terra na criação. Gênesis capítulo 1, verso 2. A Bíblia descreve a terra desolada, não uma caverna ou abismo em um lugar do universo. O pecado e a destruição trazidos por Satanás, juntamente com o caos que precederá a volta de Cristo, tornará a terra uma massa escura e desorganizada, como era a sua condição no início da criação. A pergunta número 8. Como os profetas bíblicos descrevem esta cena? Os profetas enfatizam a destruição que ocorrerá na segunda vinda de Cristo e que ninguém será deixado vivo na terra no período de 1000 anos. Satanás e seus anjos serão deixados para contemplar os estragos causados por sua rebelião. O universo inteiro reconhecerá novamente que o salário do pecado é a morte. Deus lida com o problema do pecado de um modo que ele nunca mais se levantará. Naum capítulo 1, verso 9. Deus faz isso de 3 formas principais. Primeiro, ele revela seu amor ilimitado, seu desejo e esforços incansáveis para salvar a humanidade. Segundo, ele revela sua justiça, equidade e retidão. Terceiro, permite que o universo veja os resultados do pecado e da rebelião. A lição de quarta-feira, juízo no milênio. Então, voltando ao milênio da Terra, Satanás ficará preso por 1000 anos. Ele ficará devastado. Ele e seus anjos, os demônios, ficarão sem tentar ninguém. Eles ficarão vagando aqui no deserto da Terra. Eles vão ver o que eles causaram 6000 anos.
cara, tentando as pessoas à guerra, tentando as pessoas a se desviar de Deus, tentando as pessoas a desistir de seu propósito, cara, acabando com a vida das pessoas. Por isso pagará 1000 anos aqui na terra, cara, desolada, cara, vendo os ímpios, cara, quando Jesus voltar, matará todos os ímpios com o assopro da sua boca. E por isso, cara, o jeito que os ímpios morrerem ali ficarão, cara, e Satanás vai ver os ímpios caídos, cara, sem tentar ninguém. Lição de quarta-feira, juízo no milênio. A pergunta número 9. Os que os justos farão durante os 1000 anos e por que isso é importante? Durante o milênio, os justos terão a oportunidade de observar em primeira mão a justiça e o amor de Deus da maneira de lidar com o pecado, que não tem perguntas que gostaria de fazer a Deus. Se o ente querido ou amigo não estiver lá, os salvos terão a oportunidade de entender plenamente as decisões divinas. Os redimidos compreenderão as poderosas tentativas divinas de salvar a todos. Perceberão novamente que os perdidos ficarão fora do céu e porque rejeitaram a Cristo. Só então, depois dos 1000 anos, Deus trará o juízo final, a segunda morte, a destruição eterna sobre os perdidos. Cara, quem for ímpio, cara, quando fechasse a porta da graça, quem for salvo será salvo. Quem será perdido, cara, ficará como perdido. Cara, será selado o destino da humanidade. Por isso, se você estiver perdido, você vai para a morte eterna. Por isso que você tem que se redimir hoje. Cara, você tem que aceitar Jesus hoje. Não esperar o tempo do fechamento da porta da graça. Ainda a porta da graça está aberta. A pergunta número 10. Como os 1000 anos terminarão? Qual será o destino de Satanás e de seus seguidores? Por 1000 anos, Satanás não terá ninguém para enganar. Ele e os seus anjos estarão sozinhos para refletir sobre as consequências do pecado. No fim do milênio, os ímpios serão ressuscitados para enfrentar o juízo e receber sua recompensa final. Apocalipse 20, verso 5. Satanás então terá um vasto exército de seguidores, embora tenha sofrido derrota após derrota no grande conflito. Ele se sentirá encorajado a ver a enorme multidão de perdidos. Ainda não disposto a acabar com a sua rebelião, sairá para enganar as nações. Satanás os inspira a fazer o seu último grande esforço para derrubar Deus e estabelecer seu próprio reino. O termo Gog e Magog é usado para simbolizar Satanás e os perdidos e todas as eras. Ele e seus seguidores cercarão o acampamento dos santos e da cidade amada. Apocalipse capítulo 20, verso 9. Os santos viverão e reinarão com Cristo na nova Jerusalém durante um milênio. Então, no fim dos 1000 anos, a cidade descerá até a terra, junto com Deus, Jesus e os anjos e todos os redimidos. Todos estarão presentes na batalha final do grande conflito. O pecado estará prestes a ser erradicado de uma vez por todas. A pergunta no rodapé. O que o momento do juízo final diz sobre o caráter de Deus? Diz que todos os que forem salvos e morar com Jesus na nova Jerusalém, que ela vai ver a derrota da maldade, que ela vai ver a derrota do mal no mundo, que ela não ficará pedra sobre pedra, que ela da maldade que assola o mundo durante 6000 anos. Nós que somos cristãos temos que ansiar a volta de Jesus, temos que ansiar por sua volta, para acabar com a maldade deste mundo. Por isso, você tem que aceitar Jesus em sua vida. Quando Jesus descer, quando vier em sua volta, levar-nos nós à nova Jerusalém, que está no céu, e 1000 anos reinar com Jesus, passar, morar com Jesus ali por 1000 anos, ver o juízo oprobatório, que hoje estamos no juízo investigativo, e lá será o juízo oprobatório, uma palavra difícil, mas que será uma comprovação, é meio difícil de falar, mas será uma comprovação por que aquela pessoa se perdeu, por que aquela pessoa foi salva. Vai ser um juízo assim, que ele explicará o destino de todos. A lição de quinta-feira, 2 eternidades. A lição número 11, a pergunta número 11, por que os ímpios serão ressuscitados?
Para solucionar definitivamente o problema do pecado, todos devem ser convencidos que Deus é justo. Finalmente, todo joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito. Até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião. Observe esta descrição que Ellen G. White. Logo que os livros do registro serão abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde seus pés se desviaram no caminho da pureza da santidade, precisamente até o orgulho e a rebelião que os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que estimularam cedendo ao pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas da misericórdia rebatidas pelo coração obstinado e impertinente. Tudo parece como que escrito com letras de fogo. Todo o mundo ímpio será em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para plantear sua casa. Estão sem desculpa. A sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Ellen G. White no Grande Conflito, página 551 e página 553. A pergunta número 12. O que a Bíblia revela sobre a destruição do pecado e dos pecadores, a recompensa dos justos? Satanás e seus anjos serão destruídos no lago de fogo. O pecado e os pecadores serão eliminados. Eles serão consumidos, destruídos e não atormentados eternamente. Apocalipse 20, verso 9. O verso seguinte usa a expressão para todo sempre. Em alguns contextos, a expressão para sempre não significa de forma infinitiva, mas para sempre até que algo seja totalmente concluído. Em Êxodo capítulo 21, verso 6, em 1 Samuel capítulo 1, verso 22 e 28, e 2 Pedro capítulo 2, versos 4 a 6. Para os perdidos, a destruição é eterna, não o ato de destruir. Deus não é um torturador eterno. A pergunta no rodapé. Uma das duas eternidades aguarda a todos nós. Infelizmente, os perdidos receberão o salário da morte eterna. Por que a nossa esperança está em confiar na justiça de Jesus? Porque aquela gente quer morar com Jesus na eternidade. Aquela gente quer morar com Deus na eternidade. Por isso temos que confiar, por isso que temos que buscar. Quer esquecer a impiedade, esquecer a maldade do mundo e focar somente na palavra de Deus. E que a Igreja Católica hoje prega, cara, que quem for bom, cara, vai para o céu. E quem for ruim já vai para o inferno. Não existe. Todos vão por debaixo da sepultura. Ninguém irá para o céu e ninguém irá para o inferno sobre a ordem de Jesus. Não existe inferno. O inferno é a sepultura. Os ímpios serão queimados depois dos 1000 anos lá no céu, quando a Nova Jerusalém descer aqui na terra e eles fizeram uma rebelião contra a Nova Jerusalém. Todos eles vão passar por julgamento e será decidido a sua sentença. Por isso serão queimados, mas não eternamente, por conta de suas obras aqui na terra. Serão queimados por um breve tempo, depois não existirá mais. Deus não é, um Deus que deixa na alma queimando para sempre. Não existe isso. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Esquece essa doutrina satânica. A lição de sexta-feira, um estudo adicional. Ali, mentes imortais contemplarão com prazer que jamais acabará as maravilhas do poder do Criador, os mistérios do amor que redime. Não haverá nenhum adversário cruel, enganador para tentar nos fazer esquecer de Deus. Todas as habilidades se desenvolverão e todas as capacidades serão ampliadas. A aquisição de conhecimento não cansará a mente nem esgotará as energias. Ali, o mais grandioso empreendimentos poderão ser levados avante, mais elevadas aspirações poderão ser alcançadas e realizadas as mais altas ambições. Com a visão desobstruída, olhem para a glória da criação. Sois entre estrelas e sistemas planetários, todos em sua ordem indicada, orbitando ao redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a menor até a maior, está escrito no nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder.
O grande conflito terminou. O pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro estará purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que de tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo ao átomo até o maior dos mundos, a todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é o amor. Serva do Senhor, Ellen G. White, no Grande Conflito, páginas 559 e 560. Entenderam, o povo de Deus? Para o triunfo do amor de Deus, que será por todos nós, para quando Jesus voltar, quando será prostrado o decreto dominical, 1290 dias de provações e de aceitação, que o papado vai nos perseguir, mas nós devemos de ficar do lado de Jesus, de aceitar o sábado do Senhor. Depois virá a sua morte em 1260 dias, depois 1290 dias, mais 30 dias, será a ressurreição especial. Todos que aceitaram a mensagem dos 3 anjos, por isso que as igrejas de hoje têm que pregar as 3 mensagens angélicas. Não deixe de pregar as 3 mensagens angélicas. Quem morrerem hoje e acreditar, crer nas 3 mensagens angélicas, vai ressuscitar na ressurreição especial, no dia 1290 dias. E felizes até que esperam 1335 dias, que será que será tocada a 7ª trombeta, que mostrará a arca de Deus lá no céu, que mostrará os 10 mandamentos, que todos os cristãos vão contemplar o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar. E os ímpios morderão de vergonha, morrerão de medo, porque não aceitaram o sábado do Senhor. Então, povo de Deus, vamos aceitar o sábado. Hoje é o dia hoje é o dia de adoração. Começou ontem ao pôr do sol, que termina hoje ao pôr do sol. Devemos adorar o Senhor nesse dia. Por isso, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim o seu servo, para levar esta mensagem para todos os povos, nações e línguas. Muito obrigado, meu Deus, por este momento maravilhoso, o dia do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, me ajudem aqui no YouTube. Se inscrevam no meu canal, ative os sininhos de notificação para receber o meu vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo. Semana que vem virá a lição nova, o Evangelho de Marcos. Virei com a primeira lição. Não percam. Durante a semana eu vou fazer a divulgação da nova lição da Escola Sabatina. Fique comigo nesse canal Revelando as Profecias da Bíblia. Não deixe de assistir. Me ajudem neste canal, no YouTube. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.